Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo. Altera o anexo 1º da Lei nº 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regime de previdência social de servidores públicos do município de Jacareí. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmaras, internauta. Um dia abençoado para todos. Vou estar aqui apresentando um projeto, Prefeito Municipal de Jacareí, Isaías Santana, projeto que altera a Lei número 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regimento de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí. Projeto de Lei número 20, de 2020, de 23 de agosto de 2023, altera o anexo 1 da Lei número 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regimento da Previdência Social do município público do município de Jacareí. O prefeito do município de Jacareí, no uso das suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1 da Lei número 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que estabelece as alíquotas de financiamento do déficit técnico atuarial do regimento de previdência social dos servidores, que passa a vigorar de acordo com o anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2023, Isaías José de Santana. Mensagem do Prefeito Municipal de Jacareí. Tenho a honra de submeter à análise dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que altera o anexo 1 da Lei número 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio de regimento de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí. A alteração proposta mostra-se adequado para equacionamento do plano previdenciário do município, consubstanciado no percentual de contribuição mensal destinado à autorização do déficit técnico apurado na avaliação atuarial de responsabilidade da administração municipal direta, legislativo municipal, das autarquias e fundações públicas do município. Importante ressaltar que anualmente é realizado de forma obrigatória a reavaliação do plano de previdência dos servidores efetivos municipais, denominado de avaliação atuarial, com a finalidade de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência Instituto do município de Jacareí. A avaliação atuarial é realizada em base com normas gerais e contabilidade atuária, tendo por objetivo estabelecer os níveis de contribuição dos segurados e das entidades públicas municipais para o regime próprio de previdência, de tal modo que as partes financeiras seja suficiente para custear as aposentadorias e pensões a serem concedidas.
O equilíbrio atorial é alcançado quando a alíquota de contribuição, de taxa de reposição e o período de a duração dos benefícios mostram ser adequados à formação das reservas financeiras necessárias ao cumprimento das obrigações em determinado período. Tal mensura é realizado a partir de cálculos atoriais que levam em consideração uma série de critérios, tais como expectativa de vida dos segurados, o valor dos benefícios a serem pagos aos período de contribuição dos participantes, projetando seus ativos e passivos, o plano com o objetivo de manutenção dos atuais e futuros benefícios do sistema. Em análise, a avaliação atorial realizada no IPMJ em 2023 foi constatado que o regime previdenciário ainda apresenta um déficit técnico atorial, ou seja, há insuficiências de recurso para a abertura de compromissos do plano previdenciário no longo prazo, pois a reserva técnica apontada é menor que a reserva matemática do regime. Desta forma, foi proposto pelo estudo atorial a adequação de atual plano de custeio suplementar, destinado ao equacionamento do déficit fixado-se a alíquota serem praticadas até o exercício de 2065, como consta do presente projeto, assim como as adequações propostas ter-se a garantia de uma forma de amortização de reserva matemática descoberta no plano previdenciário, institui, mantendo o município em regularidade com as suas obrigações previdenciárias. Destaca-se, o presente projeto de lei está em concordância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos: desenvolvimento sustentável. Por fim, informo-se que o projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o artigo 60 do inciso 1 e 3 do artigo 61 da Lei número 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí, justificando nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente o seu objetivo, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2023, Isaías José de Santana. Nota técnica. Atualmente, o Instituto Previdenciário do município de Jacareí realiza de forma obrigatória a revitalização específica do plano de previdência de servidores efetivo municipais, denominado de avaliação atorial, com a finalidade de garantir o equilíbrio financeiro atorial do regime próprio de previdência Instituto do município de Jacareí, com base em normas gerais de contabilidade e atuária. Com a renovação deste estudo técnico, todos os anos podem ser apontada a necessidade de ajuste ao plano previdenciário vigente, garantindo-se, assim, a cobertura de obrigações do regime próprio de previdência no longo prazo. A avaliação atorial deve-se esclarecer, tem por objetivo estabelecer os níveis de contribuição dos segurados e das entidades públicas municipais para o regime próprio de previdência, de tal modo que os aportes financeiros sejam suficientes para custear as aposentadorias e pensões já concedidas e aos conceder. O equilíbrio atorial alcançado quando as alíquotas de contribuição, a taxa de reposição e o pedido de duração dos benefícios mostram as adequações à formação de reservas financeiras necessárias ao cumprimento de obrigações do RPPS em determinado período. Tal mensuração é realizada a partir de cálculos atoriais que levam em consideração uma série de critérios, tais como expectativa de vida dos segurados e valor dos benefícios a serem pagos aos períodos de contribuição dos participantes, projetando-se os ativos e passivos do plano com o objetivo de manutenção dos atuais e futuros benefícios
benefícios do sistema. O referido estudo retorna informações sobre o custeio normal do custo suplementar do plano de previdência instituído no custeio normal, correspondendo ao somatório dos valores necessários para a formação de reserva para o pagamento de aposentadoria programados e dos benefícios de risco adicionais à taxa de administração, mantendo o plano equilibrado durante o exercício seguinte e data da avaliação atuarial. Já o custo suplementar refere-se à contribuição destinada ao equacionamento de déficits gerados pela ausência de insuficiência de alíquotas de contribuição praticados no passado que ocasionaram a insuficiência de ativos necessário à cobertura das reservas matemáticas previdenciárias, conforme apurados na última avaliação atuarial, realizado no presente exercício. As alíquotas normais de contribuição praticadas pelos servidores e entidades municipais mostram-se insuficientes para a cobertura do custeio normal. Porém, o atual plano de equacionamento do déficit atuarial de responsabilidade somente patronal, mostrando-se insuficiente para a cobertura do custo suplementar do regimento. Diante de tal situação, a avaliação atuarial apurou que o plano de custeio suplementar destinado à amortização do déficit técnico, apurado que os encontra descrito no artigo 7º, inciso 2 e ano 1 da Lei nº 5.307, de 2008, deve ser ajustado. Para ajuste do custeio suplementar, que, como dito, é destinado ao financiamento de déficit técnico atual, foi apontado pela reavaliação atuarial realizado a necessidade de extensão do prazo definido em lei, em adequação das alíquotas previstas para esta finalidade de responsabilidade exclusiva das entidades municipais. O estudo atuarial realizado apresentou alguns possíveis cenários para o equacionamento e déficit técnico atuarial do RPPS, com observância do regimento técnico estabelecido pelo Ministério da Previdência Social, responsável pela orientação e supervisão dos órgãos gestores do regime de previdência dos servidores públicos. Dentre o cenário proposto, integrantes do relatório de avaliação atuarial e que permita equacionamento do déficit da maneira menos onerosa ao município, financeira e orçamentária, prevê a alteração do plano atuarial em vigor com a fixação das alíquotas que deverão ser praticados até 2065, que é o prazo permitido pelo parágrafo único do artigo 43 do anexo 4 da portaria MTP número 146, 2022, aos entes que tenham promovido a reforma das regras de concessão, cálculo e reajustamento dos seus benefícios previdenciários. Assim, com as adequações propostas, ter-se a garantia de suficiência do plano de amortização da reserva matemática descoberta do plano previdenciário instituído com observância do disposto estabelecido pelo Ministério da Previdência Social, especialmente através de portaria do Ministério MTP número 146, 7, 2022, evitando-se eventuais penalizações decorrentes da inobservância de regulamentação estabelecido. Jacareí, 24 de agosto de 2023, Rosana Vasque, presidente do IPMJ de Jacareí. Está aí o projeto que altera a lei do Instituto de Previdência, é um projeto importante para fazer as adequações da alíquota para que no futuro não venha a ter problema aí os possíveis, que depende da aposentadoria do IPMJ, projeto importante. Vale lembrar também que esse projeto aqui não altera em nada em relação aos servidores municipais, não vão ter nenhum custo para os servidores, é mais uma adequação a qual
o empregador, no caso é a prefeitura, está ajustando a alíquota para que no futuro não venha ter problema. E é importante lembrar também que a prefeitura hoje não deve nada ao IPMJ e tenta manter em dias o pagamento para que os servidores futuros aposentados aí não tenham problema na sua aposentadoria. Então está aí o projeto, esperamos que os nobres vereadores, né, tenham ciência, né, e sabem também da importância desse projeto, estejam votando favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, todas as pessoas que estão aqui nas galerias, os funcionários aqui da Câmara Municipal, os vereadores e vereadoras, e hoje recebendo a presença aqui da nossa presidente do Instituto, Rossana Vasques. Muito obrigado por estar acompanhando aqui conosco. Eu que sou o único vereador servidor, concursado, analista de benefícios. Então, trabalhamos juntos lá e é uma satisfação muito grande poder subir nessa tribuna para falar de um projeto muito técnico, muito técnico. Eu respeito todas as opiniões, às vezes as pessoas se aventuram em falar um pouquinho de temas e de questões que interferem na vida do servidor, porém, quando falta propriedade ou algum conhecimento técnico, essas colocações podem até confundir a cabeça das pessoas. Por isso, meu objetivo de poder falar um pouquinho e defender esse projeto nesse momento, vem ao encontro daquilo que a gente prega no dia a dia, que é falar a verdade. Então, eu já me antecipo aqui dizendo que não vai sair um centavo do bolso do servidor. Não tem nada a ver com o pagamento através do servidor público municipal. Então, vamos para as explicações um pouquinho mais aprofundadas. Essa dívida que nós temos, esse déficit que nós temos de 1,3 bilhão, então 1 bilhão e 300 milhões aproximadamente, ele vem há 3 décadas, quando nós tivemos a migração do sistema, do regime geral, porque todos os servidores na época, antes de 7 de outubro de 93, os servidores recolhiam a sua contribuição previdenciária para o INSS. E nós tivemos a criação do Instituto do regime próprio. Obviamente que com essa migração, alguns servidores, logo de início, já passaram a ter possibilidades de aposentar. E aí fica a pergunta: como que esse servidor recebe aposentadoria, sendo que o Instituto foi criado há pouco tempo? Então, trouxe um passivo, trouxe essa dívida, esse déficit de 1,3 bilhão, e que com o passar do tempo, obviamente teve o repasse depois do INSS, e acontece isso mensalmente, que a gente chama de compensação previdenciária, mas não é o suficiente. Então esse é o primeiro ponto. Essa dívida, esse déficit, ele tem oscilações anuais por N fatores. Eu posso aqui citar
a questão da taxa de juros, que quando a gente tem uma redução da taxa de juros, a gente tem um aumento do déficit. Quando tem uma elevação da taxa, que não está sob o nosso domínio, quem determina isso é o Ministério da Previdência. Nós temos uma diminuição do déficit. A perspectiva de vida também é algo que a gente tem que colocar na balança. Então, esse déficit, que a gente chama déficit técnico, ele é medido anualmente. Através do quê? Do chamado cálculo atuarial. O cálculo atuarial, ele vê a saúde financeira do Instituto. São termos técnicos, mas inclusive, pessoal, quero compartilhar com vocês, porque eu não sabia até pouco tempo. Existe até faculdade para atuário. Existe uma faculdade específica. Então, por mais que a gente ache um nome muito difícil, é algo que para uma parcela da sociedade, e muito importante, é algo comum. Então, eu estou tentando traduzir numa linguagem um pouco mais fácil. Mas, dando sequência, o que nós estamos fazendo no dia de hoje, se esse projeto for aprovado, é uma adequação da alíquota do custeio suplementar. O que é o custeio suplementar? Nós temos que fazer uma divisão, que nós temos um custeio normal e nós temos o custeio suplementar. Então, nós temos algumas fontes, vamos chamar fontes de receita do Instituto, que nós temos a parte patronal, que a prefeitura paga 16,70. Isso dá em torno de 37 milhões. Nós temos os 14% dos servidores públicos. E nós temos a suplementar, que na legislação que nós aprovamos aqui nessa casa, a lei número 6393 de 2021, a alíquota já estava em 36,9%. Nós estamos fazendo uma redução de 1,52%, caindo para 35% e 38%. Então, o suplementar que vai ser pago pela prefeitura, de 35,38%, representa 67 milhões. Ou seja, a prefeitura passa o patronal de 37 milhões, mais os 67 de suplementar. Isso dá um total de um pouco mais de 104 milhões. E nós temos os 14% dos servidores. E aqui eu quero fazer um parêntese, aproveitando a presidente aqui, nós que defendemos muito a retirada dos 14% para os aposentados e pensionistas, inclusive emenda aprovada por essa casa, no parágrafo único, dizendo que, de acordo com a capacidade financeira, a gente poderia, sim, subindo de faixa até chegar no teto do INSS, que passa um pouquinho de 7.500. Então, fica aqui, mais uma vez, esse pedido para a gente reavaliar essa questão e não onerar aqueles que, na sua vida ativa, fizeram a sua devida contribuição previdenciária. E hoje tem que ajudar no custeio, o que eu acho injusto, os aposentados e pensionistas. Dando sequência, eu quero aqui ressaltar que o ponto mais importante é que, além da gente reduzir 1,52, nós estamos estendendo o prazo até 2065, aprovado pelo Ministério da Previdência. Nós temos uma portaria, que é a 1467 do ano passado, 2022, que fala que os municípios só podem fazer essa extensão, essa dilação de prazo, se tiverem com as suas reformas aprovadas. Então, dentro da responsabilidade previdenciária, dentro da responsabilidade fiscal, nós fizemos tudo o que foi necessário para manter a saúde financeira do Instituto e preservar as aposentadorias e pensões dos servidores públicos e dos seus representantes. Quero agradecer a atenção e aqui pedir a votação favorável de todos. Muito obrigado. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos, bom dia a você que nos assiste. Na pessoa do senhor presidente Abner Rosa, quero cumprimentar nobres pares, também nossa querida presidente Rossana Vasques, que está aqui hoje para presenciar essa votação e também nos auxiliar, se caso houver alguma dúvida, já está aqui para dar as respostas. E quando a gente tem uma pessoa competente, né, que está à frente do IPMJ, que cuida também da aposentadoria de todos os servidores municipais, e a gente fica mais tranquilo, né? A gente sabe de todas as decisões, esta casa participa de várias decisões com relação ao servidor público, e eu quero aqui, antes de tudo, parabenizar a Rossana por estar lá e defender os servidores e também ter todo o cuidado para com o IPMJ da nossa cidade. E também parabenizar você, Rossana, pela certidão de regularidade que o município conquista já na sua gestão, né? Através de todo o movimento que você fez junto ao Calusa, para que o município colocasse em dia todas as questões financeiras, né? Então, esse título já chegou para o município, já foi emitido automaticamente, sem precisar fazer mais provas, e muito satisfatório. Eu estou falando isso porque eu estive com a Rossana antes de estar aqui na tribuna, e para falar com propriedade também, né? Desse tema que realmente, como o Hernani colocou, é um tema técnico, mas para salientar que, para receber esse título e dizer que o município de Jacareí está inspirando outros municípios, né, que também têm um instituto de previdência próprio, e colocando o projeto à disposição desses municípios, né? Eles só estão trocando ali os valores e também o que eles apresentaram para o tribunal e que foi aprovado. Então, isso só tenho alegria e satisfação em defender esse projeto, pedir aos nobres pares o voto favorável. Como foi citado, é um projeto técnico que precisa, sim, do atuário para fazer todas as contas, para fazer as previsões, mas quando a gente tem realmente uma pessoa à frente que luta por isso e que coloca em ordem o IPMJ, juntamente com o prefeito municipal de Jacareí, que também não mediu esforço de colocar todo o esforço para colocar tudo isso em ordem, a gente só tem que agradecer. Então, mais uma vez, citando que isso não vai causar nenhum impacto financeiro na vida dos aposentados de Jacareí e nem dos servidores públicos do nosso município. Isso aqui só vem para colaborar ainda mais com o IPMJ da nossa cidade, tá bom? Então, fica aqui meu voto favorável. Parabéns, Rossana. Parabéns em seu nome também a todos os servidores do IPMJ, né, que fazem um trabalho brilhante. Nós sabemos que a sua equipe está redondinha e parabéns por todos eles e leve o nosso abraço também ao Calusa, tá bom? Então, meu voto será favorável. Me permite, vereadora, só uma parte no final de sua fala? Sim. Que a senhora citou a respeito da certidão de regularidade previdenciária e estava na minha anotação, esqueci de falar que é muito importante isso, porque a partir do momento que a gente não tem o CRP que a gente fala, a gente deixa de receber subvenção. Os repasses do Estado e da União deixam de existir. Então, o prejuízo é muito grande, não só para a área previdenciária, mas para a da saúde, para a da educação, né, que recebe recursos do governo federal. Sim. Então, eu agradeço a parte. Obrigado. Obrigada pela colaboração, e é isso. Então, o Hernani também é um servidor lá do IPMJ, ele trabalha junto com a Rossana, e a gente fica muito feliz porque essa certidão, como o Hernani mesmo colocou, não é fácil. E isso Jacareí já alcançou. Então, dentre tantas outras situações que nós enfrentamos no nosso município, é bom trazer as notícias que são boas. Então, estou aqui me reportando para esta ótima notícia que Jacareí e tranquilizar todos os servidores municipais que o equilíbrio está... que as contas estão equilibradas, né? Isso é muito importante. Então, parabéns. O projeto continua em discussão.
Bom dia, presidente Abner, no nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, a vocês que estão aqui na tribuna, um abraço. A presidente Rossana, quero cumprimentar também a todos os funcionários da Prefeitura. Quero começar a minha fala aqui parabenizando o Hernani Barreto pela fala que ele teve aqui na tribuna, porque a gente não precisa politizar tudo que vem aqui na tribuna, mas a gente tem que sempre falar com responsabilidade e com verdade. Dizer que esta casa, ela sempre teve responsabilidade com o Instituto, aprovando várias reformas, isso é importante para a saúde do Instituto. Dizer que os funcionários do Instituto são pessoas capazes, responsáveis, e salientar também, isso que eu queria dizer aqui na tribuna, que nós tivemos um projeto feito pelo Calusa, né, que foi para aumentar um pouco o patronal dos professores por causa da redução, antecipação dos 25 anos da aposentadoria. Então, o patronal gira em torno de 16%, contudo, para os professores, a Prefeitura paga 19,5%, algumas coisas mais, para manter a saúde financeira do Instituto. Então, são pessoas muito responsáveis que trabalham em pró do Instituto de Previdência aqui do nosso município. Isso está inspirando outros institutos a verem o nosso trabalho e verificarem como a gente faz para que eles também façam que a saúde dos institutos estejam em dia. Então, quero parabenizar a todos, dizer que eu sou favorável a essa adequação, porque a gente precisa, de fato, quando subir nessa tribuna, ter a responsabilidade de sempre falar a verdade, e o nosso instituto, de fato, está muito equilibrado. Forte abraço a todos, meu voto vai ser favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet, pela TV, cumprimento especial aqui ao Gabriel Belém, Dr. Gabriel Belém, um jovem que atua no PSB, presidente do PSB municipal, está junto com a Leni aqui. Parabéns, Gabriel, pelas suas lutas, não é? Acompanho há muito tempo e o seu esforço e o seu empenho na defesa dos direitos, na defesa da democracia, há de ser reconhecido aqui pela nossa cidade. Você é um jovem que certamente terá um futuro brilhante na política ou no meio jurídico. Parabéns. Quero cumprimentar também o Dario Burro, que está aqui, ex-vereador dessa casa, e dizer que, na verdade, esse projeto que nós estamos votando aqui, ele vai reduzir a alíquota, não é? Ele reduz, então não aumenta a alíquota, não é? Nos parece que isso precisa ser desmistificado, porque senão a gente vai entender aqui que está aumentando a alíquota por parte da Prefeitura, não é? Eu vi aqui muitos números nessa tribuna, não é? Mas por trás dos números estão as pessoas, e eu quero aqui novamente pedir ao senhor prefeito que revogue a contribuição dos aposentados, das aposentadas do município de Jacareí. E vai ao encontro de como eu defendi nessa tribuna, no projeto que fez incidir essa contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria dos servidores. Vai ao encontro, porque aproximadamente pelos números que tivemos aqui na última prestação de contas do IPMJ, se arrecada com a implementação dessa contribuição, depois dessa implementação, quase 350 mil reais é o valor que tem arrecadado com a contribuição dos aposentados. Ora, se nós estamos fazendo aqui um projeto de lei para reduzir essa contribuição,
poderia aproveitar a oportunidade e manter essa contribuição da prefeitura, porque quem vai pagar é a prefeitura, mas que a gente livrasse os nossos aposentados dessa nefasta contribuição que está incidindo sobre os proventos de aposentadoria. Ora, nós estamos reduzindo aqui a cota parte da prefeitura, e eu tenho cobrado nessa tribuna aqui que a prefeitura absorva esse impacto que existe da contribuição previdenciária dos aposentados no cálculo atuarial, até porque a Constituição ela facultou os municípios a implementar a contribuição. O que ela impõe é de o município equilibrar o seu regime de previdência, o que não tem nada a ver com a imposição de se cobrar contribuição previdenciária sobre as pessoas que se aposentaram. Tanto é assim que o governo do estado de São Paulo revogou a contribuição sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos aposentados. Tanto é assim que o estado de Pernambuco revogou essa contribuição. Então, há meios jurídicos seguros para que a gente possa eliminar, para que a gente possa extinguir essa contribuição dos nossos aposentados do município de Jacareí. Porque quando nós estamos na política, não basta apenas a gente ler os números, é preciso ler os números, mas também é preciso a gente entender a necessidade do povo brasileiro. E quer ver, e há pessoas nesse país, aposentados, aposentadas, que precisam desse recurso, gente. Há aí aposentados que estão pagando mil e poucos reais de contribuição previdenciária, depois de você ter contribuído a vida inteira. Chegar na sua aposentadoria, você vê desfalcado do seu pagamento 14% sobre o teto que excede 3 salários mínimos, né? Que nós coloquemos nos lugares dos aposentados e aposentadas. Imagina a gente ter uma aposentadoria e você, de repente, ser taxado na sua aposentadoria. A vida inteira você contribuiu pensando na aposentadoria e após a aposentadoria cessaria então essa contribuição, não é? E aqui em Jacareí tem sido diferente. Se implementou contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidor público. E São José é mais crítico ainda. Lá, acima de um salário mínimo, já se contribui com a previdência municipal. Então, senhoras e senhores, os exemplos foram dados, não é? O governo de São Paulo revogou, o governo de Pernambuco revogou, outras cidades sequer implementaram essa contribuição. Então, eu acho que chegou o momento do prefeito aumentar a cota parte da prefeitura, verificar qual o impacto que essa contribuição tem no cálculo atuarial, para que a gente possa proteger os nossos idosos do IPMJ, aqueles que ganham acima de 3 salários mínimos. É fundamental que a gente consiga dar dignidade ao aposentado, e não tem dignidade o aposentado que a vida inteira trabalhou no nosso município e agora tem que contribuir com 14% dos seus proventos de aposentadoria, na faixa que excede 3 salários mínimos. Vou continuar lutando por essa causa aqui em Jacareí, vou continuar lutando, porque se no governo do estado de São Paulo deu certo a revogação, se em outras unidades da federação deu certo, por que não dá em Jacareí? Que aumente a cota parte da prefeitura, e esse projeto aqui está diminuindo a cota parte. Poderia ser uma oportunidade de fazer um estudo do cálculo atuarial e manter essa alíquota, mas condicionado aí a retirar essa contribuição dos aposentados e pensionistas. E aí podem dizer, mas o Luiz Flávio, ele é irresponsável porque está pedindo aqui a isenção, está pedindo a retirada dessa contribuição? Ora não, até porque se falar que eu sou irresponsável, tem que falar que o governador Tarcísio também é, porque ele chancelou o projeto para tirar a contribuição dos aposentados aqui do nosso estado. Foi aprovado na Assembleia e o governador sancionou, o governador concordou em retirar, porque é insustentável. Eu só peço a Deus uma coisa, que os números na política não me retirem a sensibilidade de defender, sobretudo, aqueles que mais precisam, e nesse caso, os nossos aposentados e pensionistas. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham através da internet e da TV. Vou começar meu discurso aqui discordando e muito de vários colegas aqui que passaram nessa tribuna hoje. Então, é errado a gente falar para a população quando a gente diz que está tudo bem, está tudo sob controle. É errado a gente falar para a população que, às vezes, passar a falsa ideia que o governo ele não tem responsabilidade daquilo que os servidores aposentados estão pagando no dia de hoje. Tem uma planilha daquilo que foi investido, a contrapartida para o município no decorrer desses anos, e a gente viu a irresponsabilidade daquilo que aconteceu com os servidores públicos, principalmente no governo do PT nessa cidade, na figura do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Eu tenho aqui em 2019, foi repassada aí a contrapartida de 3%, 2010 5%, 2011 5%, e assim vai até 2016, no último ano de governo, a contrapartida era, pastor, de 9,97%. Não existe almoço de graça, né? E agora chegou a hora do município pagar essa conta. No governo de Isaías, a média aí de 15%, 16% nesses quase 7 anos aí de governo, e vai passar, teoricamente, aí para 35%, mas de maneira esperta, no último ano de governo, até por conta de cumprir aí uma legislação federal. E eu pergunto para os vereadores que sobem aqui e falam para a população, Dario, que está tudo bem. Nós estamos aumentando, vamos ser obrigados, e de forma justa, a aumentar o repasse ao Instituto dos Servidores em 30 milhões por ano. Essa é a projeção que nós temos desse aumento. E eu pergunto, qual é a capacidade de investimento do município? O município, não vou nem falar durante a pandemia, Hernani, que teve ano na pandemia, principalmente no pico da pandemia, que a arrecadação caiu em muito, e a projeção aí, na verdade, executou a capacidade de investimento do município, chegou a 40 milhões por ano. Mas vamos ser mais conservadores e falar dos outros anos. Nós estamos falando aqui que esse aumento de repasse ao Instituto dos Servidores, com esse aumento que é previsto em lei, nós vamos estar diminuindo em 50% a capacidade de investimento do município. Quer fazer UBS, quer fazer creche, fazer escola, fazer asfalto, levar saneamento e dignidade aí, levar saneamento e dignidade aos moradores aí da nossa cidade. Isso que nós estamos votando aqui, e a gente não tem como sair disso, é muito grave. E a pergunta que tem para ficar, porque existe um abismo, nós temos 2 cidades, uma vizinha da outra, pastor, porque existe entre São José e Jacareí um abismo no desenvolvimento entre essas 2 cidades. Por causa, eu respondo aqui para você, das péssimas gestões que passaram pela nossa cidade nos últimos 20 anos. E qual é a solução? Nós precisamos daqui para frente trabalhar e gerar riqueza nessa cidade e aumentar a nossa arrecadação sem sacrificar os moradores que aqui moram. E eu acho, Hernani, que agora com 30 milhões a mais, acho que é perfeitamente possível rever aí essa diminuição, como o Luiz Flávio falou aqui, rever esse desconto que são feitos aí dos servidores aposentados aí e pensionistas da nossa cidade. Isso é uma obrigação, eu acho que é um estudo que a gente tem que ter essa responsabilidade de fazer e não penalizar mais aquelas pessoas por responsabilidade dos gestores da nossa cidade que saquearam o Instituto de Previdência do Servidor Municipal e não cumpriram com o mínimo de responsabilidade como gestor de fazer os repasses corretos ao Instituto. Então,
Então fica aí essa pergunta para a população, que a população comece a se interessar um pouquinho mais de política, que comece a participar um pouquinho mais da vida pública da nossa cidade e começar a entender. Ou a gente vira a chavinha dessa cidade, onde a gente começa a estimular emprego, estimular que venha novos investidores aqui, porque não existe melhor programa social do que geração de emprego, parar de focar só no assistencialismo, ou senão, vou dizer hoje aqui, pode marcar, nós passaremos por dias difíceis. Não tem como não ser favorável, uma obrigação constitucional. Pode falar, Luiz Flávio. Vereador Rodrigo Salomão, isso implica realmente o futuro da nossa cidade, né? Nós temos um exemplo bem claro aqui ao lado, que é a cidade de Taubaté, que fez empréstimo do CAF, né? Que hoje o atual prefeito é quem paga a conta, não é? Desequilibrou as finanças do município, está tendo que demitir servidores na área da saúde, está congelando pagamento de hospital, está congelando pagamento também, inclusive da limpeza urbana. Então é fundamental mesmo que essa discussão venha à tona. Agora, o aposentado e pensionista, eu saúdo você por estar aqui engrossando esse coro agora, né? A gente precisa trabalhar para retirar essa contribuição, porque é insustentável para os nossos aposentados. Hernani? Vereador, quero dar os parabéns pela colocação. Quando eu subi nessa tribuna e falei do aspecto técnico, da responsabilidade previdenciária e da obrigação constitucional, obviamente que a gente tem que amadurecer essa discussão e levar para um ponto que o senhor falou, da capacidade de investimento. Então nós vamos ter um aumento de repasse de 30 milhões. E a gente tem que colocar na balança que a conta vai chegar pelo fato da gente não ter aumentado o IPTU. Quanto tempo, Hernani, vereador? só vai acabar meu tempo. Na verdade, eu acho que a conta vai chegar pela má gestão que nós tivemos dos prefeitos passados, principalmente da época do PT, e está na hora da gente, e eu acho que daqui para frente é trabalho, não dá para chorar o leite derramado. Agora, nós que estamos na linha de frente, a gente tem que dar uma resposta para a população. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como voto o vereador Roberto Abreu? Favorável. Como voto o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Aí eu acho que a cidade tem que começar a respirar diferente, começar a dar uma resposta. Nós estamos falando aqui, a gente é obrigado a votar, não tem saída, porque como diz o Luiz Flávio, se a gente não aprovar esse projeto, não tem mais repasse de verba federal, estadual, a gente passa a deixar de celebrar uma série de convênios, mas com esse projeto nós estamos perdendo 50% da capacidade de investimento do município. Serei favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável ao plano de custeio. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero dizer a vocês que o projeto é tão bom que o Hernandes trabalha no PMJ, o Hernandes é testemunha disso. Ele foi na tribuna, discutiu o projeto, falou do projeto e pediu para nós votar favorável. Quer dizer que então, ótimo projeto, meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero justificar o voto, agradecer ao vereador Valmir pela confiança, dizer que o projeto está bem elaborado dentro das normas e da legislação em vigor, mas destacar que a gente não gostaria de estar aumentando essa alíquota, esse custeio suplementar, até porque foi muito bem colocado pelo vereador Rodrigo Salomão,
reduz a capacidade de investimento do município. Agora fica a questão, foi má gestão do passado? De quem? Do PT, do próprio Isaías? A gente vai ter que fechar essa conta. Então, os próximos gestores vão ficar com essa responsabilidade. Sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, também quero me manifestar aqui, dizer que vou votar favorável ao projeto, mas vou continuar a minha luta aqui, de que a gente precisa retirar a contribuição dos aposentados do Instituto de Previdência Municipal de Jacareí. Não é cabível essa contribuição. E vou lutar até o fim. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Meu voto é favorável, mas antes eu gostaria de deixar mais um pouquinho dos meus comentários e dizer que quando a gente tem segurança na pessoa que trabalha a favor da população, a gente sempre vai ficar feliz com os resultados. E isso eu tenho que dar esse crédito agora à Rosana Fasques, que está à frente do IPMJ, junto com toda a sua equipe, mais uma vez fortaleceu uma mulher defendendo essa parte tão importante do município de Jacareí. E todas as decisões de empréstimos feitas pelo município para sanar dívidas e para que o município não perca com os investimentos que possam chegar, foram decididos nesta casa e todos aprovaram. Então, eu fico muito feliz, Rosana, porque os cálculos estão favoráveis, sim, e os investimentos não estão parados, né? As contas estão em dia também do município de Jacareí. Então, meu voto será favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 14 de 2023, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana. Assunto altera o anexo 1 da lei 5.307 de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí. Projeto aprovado por unanimidade, foram 12 votos favoráveis. Próximo projeto.